Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores verde e laranja compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam Mulheres na Política. Vânia Alves, apresentadora. Faz tempo. Foi lá na década de 1960 que mulheres arquitetas, urbanistas e geógrafas começaram a demonstrar que o urbanismo não é neutro quanto ao gênero. Definitivamente as cidades não eram e não são ainda hoje pensadas para as mulheres que vivem nelas. As pesquisas realizadas sobre a apreensão do espaço urbano mostram que a imensa maioria das mulheres e meninas se sentem inseguras e excluídas das cidades. Foi aí que começaram as iniciativas para transformar as cidades para que elas sejam mais seguras e acolhedoras para as mulheres. Esse é o tema do nosso Elas Pautam. As convidadas de hoje são a deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, e a professora de arquitetura da Universidade de Brasília, Gabriela de Souza Tenório, ambas arquitetas e urbanistas. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu queria saber, existe uma diferença entre uma cidade pensada por um homem, né, ou com a cabeça de um homem, e pensada por mulheres? Professora Gabriela. Olha, essa é uma questão que a gente discute bastante, assim, se existe um urbanismo feminista, e tem muita gente que vai nessa linha de pesquisa, né? Mas, assim, eu acho que sim, muitas das cidades são muito mais pensadas para homem do que pensadas por homens, né? Planejadas por homens do que planejadas por mulheres. Eu acho que as mulheres têm que estar mais presentes nessas etapas mais decisórias. A gente olha para, por exemplo, aqui a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação tem muitas mulheres, então, só que às vezes em etapas mais importantes e mais decisórias a gente não tem. Isso faria uma certa diferença. Gabriela de Souza Tenório, professora de arquitetura da UNB. A cidade, uma vez que ela está pronta, né, uma vez que ela começa a impactar nosso cotidiano, a nossa vida, se ela não for uma cidade segura, ela vai ser insegura para todo mundo, mas no caso das mulheres, elas são muito mais afetadas por esta insegurança. Então, fazer uma cidade segura para as mulheres é fazer uma cidade para todos. Então, é um pouco difícil, assim, na minha visão, dizer estou fazendo uma cidade para mulheres. O que seria exatamente fazer uma cidade para mulheres? A gente está fazendo uma boa cidade. E uma cidade que é segura, uma cidade que é acessível. Então, acho que nesse caso, a gente, quando procura fazer uma cidade que seja segura para todos, ela vai ser justamente segura também para as mulheres, porque aí elas não vão ter trechos da cidade que lhes são negados pela insegurança que eles oferecem. Deputada Denise, existe, é importante, o que é esse olhar feminino? O que é um olhar nas cidades para as mulheres? Bom, eu vejo que a questão do planejamento, né, assim como a professora estava falando, a maioria do planejamento hoje ele é decidido pelos homens, né? A gente tem o Estatuto das Cidades, ele vai dizer que o planejamento urbano, ele acaba sendo uma competência não só do Executivo, mas também do Legislativo. Então, câmaras de vereadores, né, ajudam no planejamento urbano. E aí a gente olha que a maioria são homens, né, como vereadores, né, e como secretários de planejamento também. Né? Então, são cidades pensadas por homens há muito tempo, a partir do olhar dos homens. Né? Deputada Denise Pessoa, PT, Rio Grande do Sul. Se a gente analisar um pouco a cidade e o transporte público, né, o transporte, a mobilidade urbana, as mulheres, como elas se movem na cidade? A maioria se move pelo transporte público, a maioria anda a pé. Agora, a gente vai ver os homens, eles andam, a maioria, de carro. Né? Se a gente olhar quem anda de carro, a maioria são homens. Né? Então, e muitas das cidades são pensadas, né, priorizando os carros, né? Então, isso já é um reflexo de quem pensa e de quem ocupa os espaços. Então, quando a gente começa a colocar mais mulheres nesses espaços, é claro que os desafios são enormes, porque, como eu disse, não é apenas o técnico, mas também o político. Né? E aí, os políticos, a maioria também são homens. Então, a gente tem grandes desafios de colocar esse olhar das mulheres. Né? Existem vários estudos e pesquisas, né, que falam sobre se as cidades fossem projetadas por mulheres e para as mulheres, né? E acho que a gente com certeza seriam cidades melhores, porque a gente olharia, acho que mais o detalhe, né? A gente está em situação mais vulnerável na sociedade em geral. Então, se a gente utiliza o transporte público mais, com certeza uma cidade projetada pelas mulheres teria um transporte público mais eficiente, que pudesse atender melhor a cidade. Assim como a gente teria iluminação melhor. A gente sabe o problema de não ter uma iluminação adequada.
Nós sentimos, porque a gente está andando na rua, porque a gente, né, sai tarde do trabalho, tem que se deslocar ou muito cedo. Então, a gente precisa ter uma iluminação adequada na cidade. Então, tem vários detalhes que parecem que não são importantes nessa cidade projetada para os homens, mas se nós tivéssemos mais mulheres analisando a cidade, certamente isso faria muita diferença. Cidades mais seguras para elas. Causa um certo estranhamento quando a gente fala assim, o planejamento de uma cidade pode afetar a segurança das pessoas que moram nelas. Porque a gente está acostumado a pensar segurança, não, o que me dá segurança é ter policial na minha quadra, é ter policial na rua. Quer dizer, quando eu penso a cidade, eu posso pensar, existe uma questão física que afeta a segurança? Olha, sem dúvida. Sempre, a gente costuma fazer pesquisas de campo, porque eu estudo espaços públicos e a gente entrevista muito as pessoas. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas assim, o que você gostaria para esse espaço público, para essa praça? Aí as pessoas respondem, mais segurança. E aí a gente quer saber o que seria esse mais segurança que a pessoa pensa. E muitas vezes a pessoa, quando fala isso, ela meio que está querendo dizer mais policiamento. Mas aí, quando a gente avança um pouco mais na conversa e fala, imagina que você está na sua praça, tranquilo, aí começa a aparecer policial andando. Aí você fica, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, sabe assim, ai meu Deus, você fica em alerta, né? Então, Gabriela de Souza Tenório, professora de arquitetura da UNB. Não é dessa segurança que eu acho que a cidade está precisando apenas, né? Então, assim, colocar mais iluminação ou colocar os policiais na rua, podem não surtir o efeito de uma certa segurança que a gente quer, que é de uma vigilância informal, de espaços mais vivos, com mais pessoas. E isso tem tudo a ver com, não tanto com planejamento, sim, mas também tem muito a ver, eu gostei do que a deputada falou, do detalhe. Quando a gente olha para o desenho das quadras, quando a gente olha para o desenho das ruas. E foi interessante porque esse material que vocês divulgaram para a gente antes de vir para cá, dessas pesquisas, né, desses textos, um deles estava falando que uma das coisas que se coloca muito para favorecer a segurança da cidade é mais iluminação. Então vamos iluminar o beco. Só que, na verdade, a gente não quer beco. Eu não quero iluminar o beco, eu quero uma cidade que não tenha becos, que não tenha um espaço pelo qual eu vá passar, que não tem nenhuma casa ou prédio abrindo as suas portas para este local. E isso está lá no desenho do parcelamento. Quando a gente faz um parcelamento que você tem um trecho em que você só tem muros e a pessoa tem que passar por ele, você já está criando, pelo desenho do parcelamento, um espaço inseguro. Quando você faz uma fila de lotes únicos, um lote no parcelamento, você tem frente e fundo, o mesmo lote. Aí a pessoa que tem um estabelecimento comercial vai resolver qual que é a rua mais interessante para eu abrir minha loja. Eu vou abrir aqui. E lá, a rua de trás vai virar uma rua de fundos, porque aquele lote não vai se abrir para lá, vai ser um muro. Então, por desenho, a gente já está criando uma rua de muros, uma rua de serviço, uma rua estranha para você passar. Você vai, no mínimo, passar no meio de lixeiras. Exatamente, contêineres, lixeiras, pouco frequentada, e aí a gente fica com medo de passar. Então, a gente não quer evitar os lugares, a gente quer ter a cidade toda para nós. Então, há uma forma de você desenhar a cidade em que todos os lotes possam dar frentes para todos os lugares. E aí você não tem mais o beco. Agora, isso é um problema de planejamento das cidades, né, deputada? De legislação das cidades, né? Isso não é pensado, né? Em geral, a gente pensa o plano diretor das cidades, ele é sempre dirigido para quais áreas que eu posso adensar, quais que não, mas essa questão da segurança, a senhora acredita, como é que se aborda essa questão da segurança das pessoas? O Estatuto das Cidades, né, ele também vai trazer a questão da participação social no debate no planejamento urbano. Acontece que ainda a gente tem alguns movimentos sociais que participam, né, quando a gente vai debater um plano diretor, mas eu acredito que ainda falta muita participação, né, das pessoas poderem. E aí quem participa normalmente, né, setores de especulação imobiliária, né, que vão e aí participam e debatem e aí ajudam a construir esse planejamento que vai pensar um lucro, né, vai pensar como acumular cada vez mais, vai fazer prédios, vai fazer, né, quanto mais construções sem analisar o bem-estar das pessoas. Então, eu vejo que se a gente conseguisse ter mais participação, né, popular
popular, dos movimentos sociais, que pudessem trazer um outro olhar para a cidade, a gente melhoraria muito o planejamento. Porque hoje a gente Deputada tem muito, Denise Pessoa, eu diria PT, que Rio Grande do Sul. prevalência, né, de uns setores econômicos que acabam fazendo da cidade um grande negócio, né? E aí a vida das pessoas não é prioridade. Então a gente tem zoneamentos especiais de interesse social para habitação, que não são pensados. ZEIs, né? Não são pensadas, ou de proteção ambiental, né? Então tem várias questões que a gente precisa avançar. Então acho que passa por uma educação também, né, da população, da gente poder se apropriar, entender que a gente pode discutir a cidade, e também por políticos que ocupem espaços, né, e que tenham compromisso com essa participação. E a senhora vê possibilidades de melhorar a situação das cidades que já estão construídas? Né, as grandes cidades brasileiras têm áreas, como a senhora de proteção ambiental, tem algumas áreas novas, mas como melhorar as cidades que já estão construídas? A gente tem áreas assim assustadoras nas grandes cidades, que são os centros das cidades, que na grande maioria das capitais foram abandonados, né? A senhora acha que tipo de iniciativa a senhora acredita que pode... Acho que tem várias iniciativas, né? A gente tem... Cidades mais seguras para elas. Tem alguns arquitetos que falam, né, da gente cuidar da cidade como se fosse uma acupuntura, né? De vários pontos. A gente pode intervir, né? E em vários locais, né? Desde pensar áreas de lazer, desde reduzir a permissão de muros, né? Porque é isso, a questão dos muros, tu te isola, né? E aí a rua, que deveria ser um lugar público, e que quanto menos muro, todo mundo, a vizinhança se cuida, a gente conhece os vizinhos, né? Agora, quanto mais a gente verticalizar, a gente não conhece mais, né? Quem é que mora no prédio do lado, a gente acaba tendo uma impessoalidade e um isolamento dentro das cidades que é muito ruim e prejudicial, né? Inclusive para a segurança, mas para o bem-estar. Então, acho que a gente retomar características de comunidade, né? E isso a gente pode fazer de forma, desde fazer praças, né? Desde fazer equipamentos públicos, né? E também a questão de evitar a verticalização em pontos que não precisaria, né? A gente tem hoje, acho que tem que ter esse equilíbrio, claro, não é só horizontais, né? Construções horizontais, mas tem como equilibrar a cidade, ainda garantindo a questão de zoneamentos, né, de habitação de interesse social. Agora, eu diria que há pouco tempo que a gente tem feito debate mesmo na parte da gestão pública de que áreas de habitação não quer dizer, antes se falava, mas não se executava, né? As áreas de habitação de interesse social eram aquelas que ficavam mais distante de todos os serviços, que é quem mais precisa do serviço, né? Então fica lá longe, no final do perímetro urbano, né? E longe de escola, longe de tudo, né? Então, a gente tem vários instrumentos, eu acho, legais, né? Deputada Denise Pessoa, PT, Rio Grande do Sul. Tem, né, coisas que já são implementadas, desde da questão tributária, né? Tem cobranças que são feitas de taxas de melhoria, né? Enquanto por exemplo, em muitas cidades não são regulamentadas, né, essa taxa de melhoria. O que acontece? O poder público intervém numa área central, faz uma pavimentação ou qualquer área, né, você lucrou com isso, né? Seu terreno aumentou a valorização do seu terreno. Então, o justo seria você devolver também algo para o município, de valor sobre isso, porque daqui a pouco tu dobrou o teu valor do teu terreno, né? E é um investimento público que todo mundo pagou com imposto, né? Aquela pavimentação. Então, tu pode devolver isso para o poder público para que seja investido em outra área. E vai fazendo essas relações. Então, tem vários instrumentos, o Estatuto da Cidade prevê vários instrumentos que a gente pode fazer com que a cidade seja mais equilibrada socialmente. Mas eu acho que a gente ainda, acho que tudo que para o bem-estar das pessoas ainda é devagar. A gente precisa, eu ainda provoco os colegas arquitetos, né? Inclusive cumprimentá-los, né? Dia 15 foi o dia dos arquitetos, né? Nosso dia. Então, dizer que nós estudamos a cidade, né? Nós somos os profissionais que têm a faculdade, estudamos, né? A gente é arquiteto e urbanista, né? Então, tem alguma profissão que estuda a cidade, né? É o arquiteto e urbanista. E a gente precisa de mais arquiteto e urbanista na política, né? É verdade, tem muito poucos, muito poucos. Em geral são os médicos e advogados, né, que tem a maior parte aqui das profissões. Professor, vocês falaram em muros, né? A gente está indo nesse caminho.
Né? Exatamente. É muito frequente hoje nas grandes cidades, principalmente cidades que têm problema de solo, você construir 4 andares de garagem e depois os apartamentos vêm lá em cima. Então, quem está dentro do prédio não está vendo a rua. Porque sempre falo que tem o olho de quem está dentro de casa é que protege a pessoa que está na rua, né? Eu ouvi isso e achei uma constatação. Sim. E os porteiros, né? Os prédios, os condomínios, eles estão abandonando essa figura do trabalhador do prédio em troca de um porteiro eletrônico, né? Bairros e bairros da cidade, quer dizer, a arquitetura está ajudando também a tornar a cidade insegura, né? Eu vou pegar o gancho aí da deputada quando ela falou da verticalização. Eu sou a favor da verticalização porque quando a gente aproveita um pouco mais um miolo mais... Claro, existem uns exageros, né? Mas assim, quando a gente consegue aproveitar um pouco mais o solo urbano, eu já vou chegar... Gabriela de Souza Tenório, professora de Fique à vontade. arquitetura da UNB. Para falar dos muros, falar da nossa forma de crescimento. O que a gente vê bastante é a gente crescer horizontalmente para além de onde estão os serviços, para o território natural. E eu brinco, eu participei aqui no Conselho de Planejamento aqui do GDF e às vezes a gente aprovava alguns parcelamentos, estavam absolutamente dentro da lei, corretos, em uma área do Distrito Federal em que era cheia de restrições ambientais, então o parcelamento tinha que ficar ali dando tantos % de área e a gente não sabe se depois que aquilo for aprovado, a BIT se for dado, se as pessoas não vão pavimentar, se não vão impermeabilizar. A gente não vai depois ter esse controle. E, cidades assim, mais seguras para elas. Eu falei, mais uma vez a gente aprovou um parcelamento de um número de famílias que caberia num prédio. E aí, assim, seriam essas pessoas que estariam num prédio, num trecho, e no Distrito Federal, por exemplo, nós temos muitos miolos, né, muitos centros das regiões administrativas que são vazios, que caberiam mais moradores aproveitando uma área. É só plugar, sabe? Assim, é só as pessoas morarem, a escola está ali, o posto de saúde está ali, o transporte público se encontra. E você teria mais habitantes para poder fazer com que você tivesse mais vida urbana, porque são mais pessoas circulando por ali, mais pessoas naquele trecho da cidade. O problema é justamente a forma como crescer. Então a gente fala, é importante adensar, eu acredito que é importante adensar, vários estudos mostram que o adensamento otimiza o nosso solo infraestruturado, o solo que já foi antropizado e evita com que a gente avance num território natural que poderíamos estar preservados e poderíamos estar cultivando mais próximos da cidade, o alimento demora menos para chegar e consumir menos CO2 e emitir menos CO2 para lá. Enfim, o problema é que estamos crescendo em condomínios fechados. Mesmo quando a gente verticaliza, o que a gente vê são muros ao redor da cidade. Então você tem, que bom, vai ter mais, que bom, né? Assim, a gente vai oferecer mais moradia, mas espera, como que essa moradia vai se relacionar com as ruas que já estão em volta? Então, a gente tem um exemplo que a gente vem estudando agora na nossa disciplina, um condomínio 250 metros de muro, 200 metros de muro, 250 metros de muro, 200 metros de muro. Olha esse impacto. E são, assim, 1.300 moradias ali. Poderia ser pessoas que estariam com uma relação com a rua, poderiam ser vários prédios com portas abrindo para a rua e uma relação melhor com essa rua. Não, a gente está murando e está tornando a rua mais insegura justamente com o discurso da segurança, né? Então, você falou, né, de ter essa participação popular e tem essa parte política e tem a parte técnica. Eu me coloco mais na parte técnica, que eu, obviamente, né, tenho um pouco mais de conhecimento. Então, assim, seria muito interessante que quando fossem dada à população opinar sobre novos empreendimentos, né, mesmo que fossem de habitação, de qualquer tipo de público-alvo para esse... Peraí, vamos conversar com a comunidade que vai ser afetada. Como esse empreendimento vai se relacionar com o que a gente já tem? A gente vai ter muro, a gente vai ter grade, a gente vai matar um lado da rua, a gente vai tornar um espaço esquisito e inseguro? Então, é preciso que a gente tenha uma participação popular que possa ser informada pelos técnicos, mostrando quais são os efeitos deletérios desse ou daquele tipo de crescimento urbano, para que eles pudessem se posicionar. Olha, o adensamento tudo bem, mas dessa forma, com essa relação dos lotes com a rua, a gente não quer, sabe? Então, acho que a gente poderia ter um pouco dessa participação informada para as pessoas falarem, vamos preservar nossa vizinhança. Deputada, além da questão da construção, né, da ocupação do espaço, as cidades brasileiras têm um problema de zeladoria, né? A senhora logo no começo falou essa coisa, a rua está escura,
o parque, tem o parque, só que o parque está com mato alto. Né? As ruas, todo mundo sabe, uma rua melhor cuidada, ela é mais respeitada, né? Tem a cidade mais cuidada. As cidades são abandonadas pela administração pública hoje. Como é que se resolve essa questão? A questão das zeladorias... Sobretudo os centros das cidades. Né, a questão das zeladorias, elas estão sendo, acho, um problema do último período, assim, né? Muito frequente, a gente tem ouvido, né? No último processo eleitoral, foi um debate constante em várias prefeituras, né? De vários estados do Brasil. Deputada Denise Pessoa, tem relação, PT, Rio Grande do Sul. Existem estudos também que falam sobre a questão da segurança e falam da sensação da insegurança, né? Porque mesmo que os índices, eles não apontem que realmente a violência está acontecendo, ou os índices não traduzam, né? A sensação de insegurança, ela é maior quando a zeladoria está, né, aquém do que deveria. Então, isso é o mato alto, né? A questão de tudo, iluminação, de limpeza, né? Onde tu tiver que circular, se tu tem uma cidade descuidada, bom, o que é, né? O que será de mim andando num lugar que está descuidado? A gente tem algumas experiências, eu estudei, inclusive, porque também acabei concorrendo como prefeita, né, esse ano, e a gente acabou debatendo e conhecendo algumas experiências, né? Por exemplo, o Diadema desenvolveu um aplicativo, né, onde a população pudesse... É mais gestão do que, de fato, um serviço novo, porque a capina tem gente que faz, a troca da lâmpada tem gente que faz. A gente precisa melhorar a gestão e fazer com que as pessoas participem nisso, né? Seja encaminhando pelo aplicativo a foto ou o registro. Eu acho que tem formas, né? Diadema, em São Paulo, eu vi essa experiência bem positiva e que estava mudando e fazendo com que as pessoas tivessem uma resposta, mas tem que ter um compromisso do governo, né? Não adianta só aumentar os canais para chegar às demandas se você não vai atender. Se não vai atender, né? A gente está terminando o nosso tempo, é muito rápido, mas eu queria ouvi-la sobre uma questão. A gente está falando aqui de segurança para as mulheres. Eu queria saber como vocês veem, porque logo no começo a professora falou de uma coisa dos espaços que a mulher deixa de ocupar. Né? Em que medida a insegurança impede essa mulher de viver todos os aspectos da vida dela? Porque se ela não pode voltar para casa às 11 da noite, ela não vai estudar. Ela não pode sair para ir no cinema. Quer dizer, como é que... De que forma, enfim, de como isso afeta toda a vida da pessoa? É uma limitação, é uma meia-vida urbana que essa pessoa tem. Ela não tem direito à cidade, basicamente. E é muito restritivo. E a gente, quando faz os levantamentos nos espaços públicos, um dos indicadores, e a mulher é um dos principais indicadores, tem mulher ocupando, qual é a proporção de mulheres nessa praça, qual é a proporção de mulheres passando por essa rua. E se as mulheres são muito seletivas, nós somos muito seletivos. Se a gente achar que se a gente tiver escolha, se a gente achar que estar naquele espaço, a gente pode estar sujeita a ser assediada ou a ser, né, enfim, sofrer qualquer tipo de violência, a gente não vai. Então, é muito simples, na verdade, você observar os espaços da cidade em que as mulheres não estão presentes, porque nós somos maioria no país, né? Gabriela de Souza Tenório, professora de arquitetura da UNB. As unidades da federação, nós somos maioria. Então, se o espaço de uma cidade não está tendo um equilíbrio de mulheres, ele tem um problema. E esse problema tem que ser estudado. E muitas vezes o problema é o desenho, a configuração dessa cidade que não está favorecendo a que a pessoa tenha segurança. Os olhos para as ruas é que eu tenho uma musa do urbanismo, que é a Jane Jacobs, que é uma americana que na década de 60 escreveu um livro muito interessante falando sobre a necessidade de segurança nas cidades, né? Morte e Vida de Grandes Cidades. O nome dela é Jane Jacobs. Então, em 1960, esse livro foi um marco e ela diz, nós precisamos ter os olhos para as ruas, então a gente precisa da vigilância informal. A relação dos prédios, e foi muito interessante quando você falou das garagens, que faz com que os edifícios tenham uma relação muito distante com a calçada, impedindo que a calçada chame interesse, a gente vá na janela ver o que está acontecendo e às vezes ajudar alguém ou ver alguma coisa que está acontecendo. O térreo dos edifícios também, quando forem comerciais ou pelo menos térreos permeáveis, visualmente com grades pelo menos e não muros, que aí tem uma relação dentro e fora e é uma vigilância informal. Então nós precisamos dessa vigilância informal nas cidades para que a gente possa ter o direito a escolher onde a gente vai, né? E querer ficar aqui sozinha, tranquila. Mas é que é um problema da cidadania das mulheres, né, deputada?
Eu acho que tem muitas relações com o poder, né? De quem está, né? Quem está pensando a cidade, quem está presidindo estruturas, organizando, né? Aqui, a própria Câmara dos Deputados, né? A gente pode pensar, a gente começar a olhar os espaços e o funcionamento de um espaço como a nossa Câmara dos Deputados, também não é um ambiente para as mulheres, né? Não tinha nem banheiro para as mulheres no plenário, mas isso já mudou. Já mudou, mas eu fico pensando, né? As sessões começam 5, 6, 7 da noite, vão noite adentro, né? Eu fico pensando quantas mães colocam os filhos para dormir, né? Como é que a gente faz? Os pais estão preocupados nisso, né? Desde funcionamentos Então, tem muitas questões, né, de espaços públicos que são feitos, pensados pelos homens e que não nos acolhem. Então, quando, né, a prof diz que quando não tem mulher, a gente tem algum problema, também é isso. Como é que a gente... Tudo isso aqui afasta as mulheres da política, né? Como é que as mulheres vão estar na política pensando as cidades no Brasil? Tudo isso Então, os desafios são enormes, né? Eu queria agradecer a presença das duas e as colaborações. Nesse Elas Pautam, nós conversamos com a professora da UNB, Gabriela de Souza Tenório, e a deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, sobre como fazer uma cidade mais segura para as mulheres e meninas. Você pode rever ou compartilhar este programa no nosso canal no YouTube ou na página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima. câmara.leg.br/YouTube. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, dezembro de 2024. Câmara.leg.br